Muito bem, Laca, conseguimos, né? É, Então, antes da gente começar o bate-papo especificamente, eu quero fazer uma contextualização para as pessoas que estão acompanhando aí as nossas transmissões, né? E também já, mais uma vez, agradecer você pela disponibilidade em participar dessa conversa com a gente. É, esse bate-papo ele faz parte da programação do Festival de Cultura UF em Casa. Esse festival é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Diretoria de Cultura, de CULT. Durante esse período de suspensão das atividades acadêmicas, a gente tem mantido uma série de ações artísticas e culturais, todas elas disponibilizadas pelas plataformas virtuais. E quem quiser acompanhar, nós estamos com atividades desde o dia 31 de março, diariamente. Basta acessar os nossos perfis nas redes sociais, aqui no Instagram, também no Facebook, e algumas ações estão disponibilizadas na nossa página no YouTube. Dá para ver o que aconteceu desde o dia 31 até hoje, até essa live agora desse momento, que ao final da nossa conversa, essa live ficará disponibilizada aqui no perfil da Diretoria de Cultura. Não se esqueça de salvá-la aí para a gente, Laca, por favor. É, essas conversas que a gente está fazendo com as coordenações dos cursos do Instituto de Artes, elas surgiram a partir de uma provocação de uma colega nossa, a Cláudia Miller, que participou de uma das primeiras lives que nós fizemos aqui no festival, quando ela lançou uma videodança que ela criou aqui no nosso perfil. E uma das sugestões que ela deu, quando a gente provocou e perguntou para ela o que ela achava dessas possibilidades de atuação de eventos acontecendo na internet, ela deu essa sugestão. Seria bacana abrir um espaço para que as pessoas pudessem conhecer um pouco melhor sobre como funciona estudar arte na universidade. Então, nós já fizemos uma conversa com a professora Rosemary, que foi coordenadora do curso de teatro. Vamos agora fazer uma conversa com você. Na semana que vem, a gente conversa com a professora Clarissa, que é coordenadora do curso de artes visuais. E finalizamos com o professor Celso, coordenador do curso de música. A gente tentou fazer uma live com ele na semana passada, mas por questões técnicas não foi possível. Mas a gente remarcou e nós faremos com ele no início de julho. E essa conversa tem esse objetivo mesmo, de abrir para as pessoas o que é estudar dança na universidade, o que é escolher fazer um curso superior na área das artes. E hoje, especificamente, a gente vai conversar com você, que está coordenador do curso de dança. Então, seja muito bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo do De Cult Convida. Tem algumas pessoas já acompanhando aí a nossa conversa. E eu vou abrir para você fazer as suas considerações iniciais. Aliás, antes disso, para quem não te conhece ou não conhece a sua trajetória, eu vou fazer uma breve apresentação lendo um resumo aqui do seu currículo para as pessoas poderem acompanhar. Então, Vanilto Alves de Freitas, mais conhecido como Laca, Vanilto Laca, é doutorando no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, é mestre pelo programa de pós-graduação em artes aqui da UFO e graduado em ciências sociais também pela UFO. Atualmente, atua como professor no bacharelado em dança aqui da Universidade Federal de Uberlândia, onde assumiu a função de coordenador pedagógico. Tem experiência na área de artes, com ênfase em dança, atuando principalmente nos temas danças urbanas, hip hop e suas conexões com a dança contemporânea, técnicas corporais, formatação de trabalhos de dança em diferentes suportes e mídias e a exploração da relação arte-cidade no ambiente urbano, com foco na criação e na formação. Então, seja bem-vindo lá, que eu passo para você fazer as suas considerações iniciais. Alô, Alexandre. Primeira coisa é agradecer pelo convite. Eu acho que uma ação como essa, em si, ela já é muito especial no sentido de aproximar a universidade da comunidade, aproximar a universidade da cidade, né? Mas no momento que a gente está vivenciando, ela tem ainda um aspecto mais importante ainda, né? Todo mundo em casa, tentando cuidar dos seus pares, da sociedade. Então, eu acho que é um momento ímpar para poder ter ações como essa, né? Então, eu fico muito feliz de estar podendo dividir nesse momento, né?
com você a tela e a senha do Dcult também, né? Para quem não acompanhou desde o início, a gente precisou fazer uma inversão aqui. Eu tentei fazer a chamada do Laca pelo perfil da Dcult, mas a imagem dele não aparecia. E aí então o Lucas Guzzo, que é um parceiro nosso aqui do festival, estudante da UFO, sugeriu então que ele acessasse o nosso perfil e me chamasse. Então por isso que está invertido aqui. Vocês vão ver que o Dcult UFO convida Alexandre Molina, mas na verdade não é isso. A Dcult convida Vanilton Laca para essa conversa, para esse bate-papo. Bom, Laca, então a minha você me escuta formação na bem? dança, sim, escuto bem. Bem, Ótimo. então, é isso que você falou na apresentação, né? A minha formação em dança, ela começa na cidade. O meu histórico de dança começa aqui. A minha família, ela não é originária de Uberlândia, né? Como a maioria das famílias da cidade, mas eu nasci aqui. Devo ter sido provavelmente a primeira pessoa da família a nascer aqui. E começo a dançar aqui também. Então, o primeiro caminho que eu tenho na formação em dança começa aqui com os grupos de dança de rua da cidade, com as escolas da cidade também, né? E com o movimento de dança contemporânea que se formou também na cidade e com o Festival de Dança do Triângulo, com as ações da Secretaria Municipal de Cultura. Então é nesse ambiente, nesse contexto que eu inicio a minha formação em dança na cidade, né? Depois passo por esse aspecto da formação, de efeitos sociais. Aqui na UFO, o mestrado na UFO e agora estou doutorando na UFBA, na Artes Cênicas da UFBA, né, no PBGAC. E daí, assim só fazendo já uma costura bem rápida nessa relação, ter uma formação em dança na cidade e estar como professor hoje, né, do curso de dança, assim, eu acho que talvez um dos aspectos, assim, que seja interessante, assim, para apontar de imediato é, por exemplo, o papel que o Festival de Dança do Triângulo tem na dança da cidade, assim, e pensar algumas pessoas que passaram pela cidade como coordenadoras pedagógicas do Festival de Dança do Triângulo em algum momento, no caso a Helena Katz e a Dulce Aquino, que foram pessoas que interferiram muito em alguns dos caminhos que a dança tomou na cidade. Então a minha geração teve uma proximidade muito grande com essas pessoas, que elas interferiam no modelo do festival, mas elas também interferiam em quem vinha apresentar aqui os trabalhos, quais eram os cursos que eram ministrados para os profissionais que vinham de outra cidade para Uberlândia, mas para as pessoas de Uberlândia também, e quais eram os trabalhos de dança que a gente via. Então, tipo, esse impacto do Festival de Dança do Triângulo, na minha vida e de muitas outras pessoas da cidade, ele é crucial, né? Então, eu acho que essa característica do festival, e depois como a dança contemporânea foi se delineando no país, é algo que pode ser pontuado para pensar como que, no caso da minha trajetória, eu vou parar na universidade, mas como que a dança contemporânea também é muito presente nos currículos de dança do país. Uhum. Bem, eu vou pegar um gancho aí já nessa sua apresentação, fazendo aí uma relação, né, com a sua trajetória, como que você começa o seu caminho na dança, e aí hoje você está como professor num curso de graduação aqui na UFO, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Essa relação com a academia, ela sempre foi um desejo profissional ou isso acabou surgindo no seu percurso e isso não estava necessariamente programado? Ou seja, entrar na universidade surge para você como uma escolha, como uma necessidade? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar o seguinte, que muito provavelmente eu sou a primeira pessoa da minha família que fez uma graduação. Uhum. Então, tipo, esse é um aspecto super importante de pensar. Então, a minha família, ela não tinha uma tradição de entrar na universidade. Então, esse Sim. caminho não estava delineado. Então, eu vou entrar na universidade, minha graduação é uma graduação em Ciências Sociais. A escolha se dá, sobretudo, porque eu comecei a fazer dança. Então, o momento de prestar vestibular e entrar na universidade, isso coincide com a minha proximidade com a dança contemporânea. Uhum. Então, assim, a dança contemporânea, de alguma maneira, apresenta esses aspectos de lidar um pouco mais com o conceito, com a escrita. Então, a própria formatação dela, de alguma maneira, foi me aproximando da universidade. Quando eu entrei na graduação em Ciências Sociais, que é um curso muito teórico, né, sobretudo teórico, então
esse desejo ele foi se misturando com a própria dança. Por outro lado, o fato de ter feito iniciação científica, eu fiz iniciação científica com o professor Narciso, do curso de teatro. Então, sabe, Uhum. essa experiência também foi uma experiência que me aproximou mais dessa possibilidade de estar como professor numa graduação. Naquele Sim. momento não existia ainda a graduação de dança na Uhum. cidade, mas era algo que vinha já de alguma maneira se delineando, que possivelmente abriria uma graduação de dança na cidade e em outras cidades também, como aconteceu depois com o Reúne, né? Então, Uhum. eu ancoro esse desejo, essa vontade de estar nesse momento, dessa proximidade com a dança contemporânea e de ter feito um curso de graduação em Ciências Sociais. Perfeito, bacana. Eu também quero lembrar quem está acompanhando a gente, existe um botãozinho aí embaixo na tela que é um pontinho de interrogação. Então, quem estiver acompanhando e quiser enviar alguma pergunta para conversar com Laca e entender um pouco mais sobre como funciona o curso de dança, envia a pergunta aí por esse dispositivo. E aí, Laca, eu vou pedir para você ficar atento, que como que você que está com o perfil da Edcult, se aparecer uma Uhum. perguntinha, vai um pontinho vermelho aí destacando do lado desse ponto de interrogação e você consegue visualizar a pergunta, colocá-la aqui na tela para a gente ver, fazer a Certo. pergunta aqui no comentário é um pouco confuso, dependendo se muita gente fizer comentários aqui, a gente não vai conseguir ver todas as perguntas. É claro que vocês podem comentar, mas se tiver a fim de mandar uma pergunta para a gente debater aqui, utiliza o botãozinho da interrogação, por favor. E eu já aproveito então, Laca, para te colocar mais uma questão, né? Agora, Uhum. falando mais especificamente do curso de dança, né? A Uhum. UFO, ela oferta o curso de dança na modalidade bacharelado, né? Então, falando um pouco aí dessa linguagem da universidade, a gente tem a possibilidade da licenciatura, que é a formação de professores, e nós temos a modalidade bacharelado, que tem como um codinome assim, a formação profissional, né? Em outros ramos que não seja na área da licenciatura, que não seja como professor, né? E pensando nisso, né, pensando na oferta de um curso de dança na modalidade bacharelado, quais são os principais aspectos dessa formação? Ou seja, o que estuda quem escolhe fazer dança na UFO? Uhum. Então, é bacana pensar assim, vou chamar agora o currículo do curso, né? Alguns aspectos desse currículo atual, a gente está também vivendo um momento de reformulação desse currículo, né? Esse é um currículo Uhum, que foi implantado em 2011, então ele é contemporâneo de uma série de currículos que foram implantados, né? Assim, no país, naquele momento que foi da implantação do Reúne. E daí, assim, talvez um dos aspectos bem importantes desse currículo é que ele é um currículo que se propõe ser interdisciplinar. uhum, Então, o aluno que entra no curso, ele vai ter contato com conteúdos que eles tomam contato com disciplinas com componentes mais próximos da filosofia, da antropologia, da história, que são componentes que pretendem discutir coisas como memória, identidade, cultura, fronteira. Então, você tem esse agrupamento de conteúdos que o aluno terá contato. Por outro uhum, lado, existe outro agrupamento de conteúdos que está mais próximo das linguagens da arte, assim, né, de outras linguagens, como o teatro, a música. Então, a gente tem essa possibilidade com disciplinas como corpo e voz, por exemplo, uhum, musicalidade, corpo, rítmica, enfim. Você tem esse agrupamento também. Você tem disciplinas que estão mais próximas, assim, de um discurso mais próximo da biologia, de investigar o corpo, que estão mais próximos da educação somática. E nesse tipo de componente, o aluno vai estar mais próximo de anatomia, cinesiologia, biomecânica, né? E daí a uhum. gente tem também dança, né? A gente também estuda dança no curso de dança. É bom pensar nisso, assim. Mas, assim, a gente tem muita disciplina que aborda, tem uma entrada técnica e de criação. Então, esses dois aspectos, a gente tem um conjunto de componentes que está com o nome Dança Contemporânea aí, 1, 2, 3, 4, que eles vão dar conta, em grande medida, dessa relação técnica e criação. Outros componentes, Uhum. como improvisação também, né? Depois você avança para uma dimensão um pouco mais prática, no sentido de criar os trabalhos e apresentar. Mas a gente vai avançar mais na conversa, né? Mas a princípio, o aluno ele tem contato com esse universo, né? Fora coisas como gestão também, escrita de projeto, que é fundamental para a escolha profissional de quem escolhe a dança ou a arte como profissão nesse momento. Maravilha. Eu estou vendo aqui, Edu O, professora da UFBA, acabou de entrar.
Princesa Ricardo também se conectou, passou por aqui, Olha, eu vi Jarbas, Ricardo, Daniela, que são professores aqui do curso. Eu vi o Ale aqui também acompanhando a nossa conversa, Ale que é aluno do curso de dança. Então a gente tem aqui professores, alunos, ex-alunos, colegas da dança de vários lugares. Muito bacana ter o acompanhamento de vocês. Obrigado. Laca, falando ainda sobre o que a gente estuda, né? Uma questão que aparece para a gente, e aí para quem ainda não sabe, eu também sou professor no curso de dança, então a gente está aqui fazendo uma conversa entre colegas, né? é um Mas uma das privilégio principais também. questões, uma das principais questões que aparecem sempre, né, quando chega aluno, quando as novas turmas ingressam no curso, tem uma questão que ela é muito recorrente e ela está relacionada ao estudo das técnicas de dança, né? Então, perguntas do tipo, por que não temos aula de balé clássico, de jazz ou de dança moderna no currículo obrigatório do curso, né? Isso ocorre porque a proposta curricular do curso ela não faz uma opção por uma técnica específica, né? Mas eu gostaria de que você compartilhasse com a gente qual é a sua perspectiva sobre essa escolha curricular. Uhum. É interessante, assim. Eu, antes de entrar na UF como professor, né, eu tive duas experiências em outras graduações, que foi na Federal de Viçosa e Uhum, também na Bahia, né? E foi muito interessante, assim, vivenciar esses currículos, assim, né? Porque você tem uma tendência de currículo que é um currículo que tenta ir uma perspectiva mais modular. Por outro lado, você tem uma perspectiva de currículo que tenta ser mais disciplinar. Então, dificilmente você vai encontrar esses dois formatos de currículo puros. Você vai ver que eles têm um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, assim, às vezes uma porcentagem maior de uma coisa ou de outra, né? E sim. eu acho que o currículo da UFO, ele é um currículo que, de alguma maneira, ele tem aspectos dele que são mais disciplinares e aspectos que são mais modular. Então, assim, eu queria começar por aí, assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas disciplinas que a gente tem de dança contemporânea 1, 2, 3 e 4, você vai perceber que talvez seja possível abordar esse currículo numa perspectiva modular. Porque daí, quando a gente separa, a disciplina chama dança contemporânea, técnica e criação. Se você elimina o termo dança contemporânea e foca em técnica e criação, seria Uhum, quase como se fosse um grande módulo de técnica e criação dividido em 4 componentes. Então, nesse sentido, o currículo ele está nesse viés mais modular, né? Por outro lado, se você pega, por exemplo, a disciplina que a gente tem de improvisação, a improvisação ela está dentro de um aspecto mais geral da dança contemporânea, apesar da improvisação também ter um histórico separado da dança contemporânea. Ainda assim, do jeito que ela é abordada no curso, ela tem uma verticalização, ela tem um recorte muito específico, né? Então, nesse sentido, a gente pode interpretar ela como uma perspectiva mais, digamos, mais disciplinar, talvez, dentro desse currículo que a gente tem da UFO, né? Então, assim, isso é um aspecto de como que esse currículo se desenha, como que ele está se apresentando. uhum, Eu entendo que o lugar da universidade na dança é um lugar de uma formação a mais. Então, o fato de existir uma graduação em dança, ela não elimina outros lugares, outros espaços de formação na dança como um todo, né? sim. Mas é, o curso de dança da UFO, mas outros cursos também, eles estão muito alinhados com uma ideia de dança contemporânea. E essa ideia de dança contemporânea, ela não está como modalidade. Então, Uhum, geralmente essa pergunta das técnicas, quando elas vêm, ela vem com um entendimento de dança, onde você tem uma organização de código de dança, né, tipo um passo de dança específico, que ela está organizada numa gramática. Vamos fazer aula de jazz. Então, para fazer a aula de jazz, você tem que fazer o passo do jazz. Bom, se você não faz o passo do jazz, na organização que o jazz me pede, eu não vou estar fazendo jazz, eu vou estar fazendo outra coisa. A dança contemporânea, ela acaba sendo, de alguma maneira, uma ideia de dança, onde não está tão atrelado a isso. Por outro lado, eu posso usar códigos de jazz, por exemplo, como posso usar códigos de dança urbana, e por aí vai. Então, uhum, seria muito complicado, por exemplo, que a gente tivesse todas as possibilidades de técnicas de dança no currículo da graduação. Não uhum, tem nenhuma graduação no mundo que tenha isso, né? Você tem um universo muito ampliado de danças, de técnicas, de estética. Então, a opção pela, por uma ideia de dança contemporânea que, de alguma maneira, vai balizando o currículo do curso, é um jeito de conseguir absorver essas outras informações de dança. O aluno, certo. depois, ele vai poder aprofundar em qualquer técnica que ele escolha para trabalhar como professor ou como artista, né? E isso está disponível na sociedade. Quer dizer, eu posso entrar numa escola de balé e verticalizar na formação em balé.
Então, a dança, o curso, tenta dar essa formação um pouco mais ampla. E talvez, eu tenho essa opinião, a universidade não é o lugar, a graduação, principalmente, não é o lugar mais adequado para fazer esse tipo de verticalização. E um curso de Uhum, dança, ele não é uma academia grande de dança, né? sim. Então, é pensar qual que é o ecossistema de formação em dança que a gente tem e qual que é o lugar que a universidade ocupa nesse ecossistema. Então, me parece que essa verticalização de imediato não é o lugar de fazer. É bacana você falar isso, porque também é uma realidade. Boa parte dos alunos do curso de dança, eles continuam fazendo aulas em outros ambientes de formação em dança na cidade, né? E nós, professores, também, nós transitamos por outros Sim, ambientes e fazemos as nossas aulas também fora do contexto da universidade, né? Então, pensar a universidade como um espaço que amplia, que potencializa uma formação em dança e não como uma formação que encerra em si mesmo, né? Ela vai trazer outras ferramentas, outras possibilidades de atuação profissional, mas ela não necessariamente tem que dar conta de todos os anseios, até porque o leque de possibilidades de atuação da dança é muito grande. Sempre que os alunos me perguntam isso, principalmente sobre o balé, o jazz, a dança moderna, o hip hop, por exemplo, que são talvez os que mais ocorrem para nós aqui, aí eu devolvo a pergunta e digo, e a dança de salão? E o sapateado? E a dança do ventre? Então, se a gente for pensar a dança pelo recorte de uma técnica ligada a um estilo específico, a gente sempre vai cometer algum tipo de injustiça aqui ou acolá. sim. E nós também não compactuamos de um pensamento de que existe uma técnica de dança que é base e que funciona para ser aplicada em qualquer coisa, né? Então, é muito mais interessante que o estudante busque o caminho técnico que interesse a ele, o estilo de dança que interesse a ele, Uhum. e procure a universidade para ampliar, potencializar, maximizar isso, né? Estamos seguindo aí para 10 anos de curso, né? No ano que vem, o curso de dança da UF comemora 10 anos de existência, né? Então, pensando aí na sua trajetória, no seu contexto na cidade e olhando para o curso ao longo desses 10 anos, qual é a sua avaliação sobre os impactos da presença do curso no contexto da dança de Uberlândia e região? E quais seriam os espaços de atuação para quem se forma em dança na UFO? Uhum. É. Então, eu voltei para Uberlândia agora em 2017, né? Então, eu estou percebendo ainda, por exemplo, a característica do aluno que entra na universidade, que entra no curso de dança, sabe? Assim, Uhum. eu sempre gosto de analisar que a dança é um conhecimento muito tradicional. Então, ele tem um histórico pequeno de interação com a universidade. No Brasil ainda, menos ainda, sabe? Então, é preciso, eu sempre gosto de analisar por esse ponto também, para a gente poder entender como que é na cabeça da sociedade como um todo o entendimento de uma graduação em dança. Como é que é essa formação, né? Ela ainda não está assentada. Assim como outras graduações também, que tem um histórico muito recente de proximidade com a universidade. Então, eu acho que é sempre importante analisar que sociedade que a gente está para poder ver esse tipo de entrada, de abordagem, né? A gente está nessa cidade de Uberlândia aqui com uma média de 600 a 700 mil habitantes, né? Então a gente é um polo regional. Eu tenho percebido, por exemplo, que muitos alunos que vêm do interior de São Paulo para o curso, de uma Sim. região que é ali Ribeirão Preto, São Carlos, que não tem uma graduação de dança ali, eu vejo que provavelmente se tivesse uma graduação ali, muitos alunos entrariam na graduação em dança, mas a gente acaba absorvendo esse aluno. Então, o impacto quer dizer, a UFO já tem um impacto muito grande, né? Uberlândia tem uma média de 3 milhões de área de interferência na região, né? Pegando Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas, assim, né? E caminhando para as outras partes de Minas. Então, a dança também tem essa interferência muito grande. Mesmo que hoje a gente tenha mais de 40 graduações em dança no país. Então, a Uhum. graduação de dança em Uberlândia, ela é muito importante, principalmente do ponto de vista regional, porque absorve todas essas pessoas, assim, né? Então, a cidade em si, ela tem um histórico grande de dança. Tem escolas que já têm um histórico grande, tem grupos que já têm 20 anos, 25 Sim. anos, tem pessoas que saíram dessa cidade, foram para muitos outros lugares, coreógrafos, professores, né? Então, assim, quando o curso se inicia na cidade, ele acaba absorvendo, ele acaba interagindo com todo esse histórico, assim, né? Então, acho que essa coisa que vai alinhavando,
E assim, o que eu percebo nos alunos que estão no curso atualmente, como que eles têm interação com os grupos que atuam na cidade, com as escolas que atuam na cidade. A gente tem feito Uhum, levantamento recentemente no Fórum de Dança, e você tem com certeza mais de 40 escolas de dança na cidade. Só a escola de uhum, dança. Quer dizer, a escola de dança, a academia, ela é só um lugar que acontece dança na cidade. Mas sim. acontece nos grupos de dança de rua, nos treinos, uma série de lugares, né? Então, não só esses alunos também têm vindo desses espaços, como os alunos que entram na universidade também têm interagido cada vez mais com os grupos, com os artistas, com as academias, em várias funções, seja como bailarino, seja como alguém que vai escrever um projeto, alguém que vai trabalhar com iluminação, entendeu? Então, eu Uhum, percebo assim, a entrada. Eu acho que a gente tem que entrar mais na cidade, que não é só uma questão da dança, é uma questão da universidade de conseguir uhum, interagir mais com a sociedade, entendeu? Mas eu sim. percebo que a gente tem seguido um bom caminho e tenho visto que as pessoas, não só durante a graduação, como posteriormente à graduação, têm interagido muito bem com a cidade. Certo. Bom, uma outra questão aqui. Quando a gente fala em formação em dança na universidade, uma das principais características a gente pensar a relação ensino, pesquisa e extensão, né? Nessa ideia de projetos extensionistas ou espaços de pesquisa, grupos de pesquisa, quais são as experiências que o curso de dança da UFO oferece para os estudantes ao longo da formação? Então, eu posso pontuar assim, alguns projetos assim, de extensão e pesquisa que já vem acontecendo no curso, né? A Ana perguntou aqui sobre a possibilidade de a gente pensa em expandir, né, a A Ana pós-graduação na São dança. José, professora da Olha Federal de só, Sergipe. super, super amiga, assim. Então, a gente tem a pós-graduação em artes cênicas, né? Isso. Os professores têm os seus grupos de pesquisa e também atuam orientando alunos na pós-graduação, né? Então, Uhum. assim, a gente já tem, de alguma maneira, esse braço ali, que os professores estão presentes, e a gente tem recebido alunos também, né, da região, assim, de Uberlândia, mas também de locais mais distantes. Sim. Alguns alunos que fizeram aula comigo em Viçosa, quando eu passei por lá, vieram fazer pós-graduação aqui na UFO, né? Eu tenho nesse momento agora, eu estou trabalhando com uma orientanda da Paraíba e já participei de uma banca de uma orientanda de São Luís do Maranhão, por exemplo, né? Uhum. Então, o programa de pós-graduação em artes cênicas aqui da UFA, ele tem conseguido acolher pesquisas de vários lugares, né? E como você falou, nós temos ali pesquisas em dança também sendo desenvolvidas no contexto do programa. Sim. Então, algumas das experiências que a gente tem um grupo de estudos de pesquisa e extensão, né, que é um núcleo de estudos de improvisação, que é o NEID, que tem esse Uhum, foco na improvisação com o professor Jarbas, né? O grupo de estudos intermedialidade da professora Daniela, também. O grupo de estudos sim. Asfalto, de estudos entre arte e filosofia, com a professora Juliana Bom Tempo. O Uhum, grupo de estudo Spirax, do professor Alê Chance. E também o provisório, com o professor Ricardo, né? São sim. essas algumas dos trabalhos de pesquisa e extensão que a gente tem acontecendo no curso hoje, assim, né? Uhum, sim. Então, o aluno acaba, além da graduação, eu acho que esse aspecto da pesquisa e extensão, né, e como está presente no curso hoje, é fundamental, assim. Porque, às vezes, justamente, a pessoa, não só no curso de dança, entra na universidade e pensa que a universidade, ela é a aula, Sim, né? é Então, verdade. a gente tem que pensar justamente de uma forma expandida. E agora, nesse momento que a gente está, no momento da pandemia, esse afastamento, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas vocês não estão trabalhando? Vocês não estão dando aula? Não, a gente, além de ter o ensino, a gente tem extensão, tem a pesquisa e tem toda a gestão que é estar na universidade, tem todos esses aspectos que entram em jogo. Eu entrei na graduação em Ciências Sociais e fiz iniciação científica no curso de teatro. E hoje dou aula no Uhum, curso de dança, entendeu? Então, eu sempre gosto de frisar o seguinte: às vezes, uma graduação é uma porta de entrada para a universidade. Não que o aluno tem que ficar restrito àquele curso. A universidade apresenta várias possibilidades de pesquisa, extensão, intercâmbio. Então, entrar na universidade e já ficar super atento às possibilidades que ela oferece é fundamental, por mais que você não vá depois ficar na profissão.
Mas ainda Sim. assim, a apresentação da universidade, as possibilidades que a universidade te oferece são impressionantes. Maravilha. É, porque esse trânsito entre sala de aula, grupo de pesquisa, projeto de extensão, é o que vai trazer de fato uma experiência mais concreta de atuação profissional na área, né? Porque eu, por exemplo, quando estudava dança somente na academia, de alguma forma o meu universo ele estava restrito ali, aquele espaço da sala de aula, uma participação em um festival aqui ou acolá. A partir do momento que eu me aproximo do contexto da universidade, isso já na pós-graduação, né? Eu começo a perceber outras possibilidades de acontecimento da atuação profissional. Né? Eu vou conhecendo também como me posicionar profissionalmente, eu vou compreendendo quais são os caminhos que eu posso trilhar e que me são abertos ali com essa perspectiva da profissionalização através da universidade. Agora eu Não, eu acho que tem queria uma coisa. fazer uma pergunta. Sim, vai lá, pode Eu só dizer. queria pontuar assim, que as artes, como um todo, assim, ela tem uma característica que é, a pessoa entra na universidade, ela está na graduação, mas mesmo durante a Uhum. graduação, muita coisa do ponto de vista da atuação profissional acontece. Ele não é um tipo de formação, não é um tipo de formação Beijo, no qual, Rose! super, não é um tipo de formação no qual você tem que finalizar a graduação e depois você vai atuar. E eu acho, inclusive, que essa característica ela deve ser muito explorada. Sabe? Durante Uhum. o processo de graduação, o indivíduo está nos festivais, está nos eventos, enviar proposta, criar projeto. E agora, nesse momento, tem uma série de editais abertos, possibilidades de emprego, de financiamento, e Sim. possibilidade também de movimentar a economia do país, que a gente precisa fazer a economia se movimentar. E Uhum. essas entradas de financiamento justamente fazem isso. Então, a gente tem essa característica, sabe? Assim, então é importante frisar que o aluno definitivamente não precisa ficar só na graduação durante a graduação, mas sim avançar para o Uhum. mundo e manter esse contato com a graduação. E não só na sala de aula, né, mas também fazer pesquisa, É. fazer extensão, né? A Ana São José está perguntando se nós temos um grupo de dança do curso. Ainda não, Ana. Tem um projeto aí em construção. A gente tem discutido muito sobre a existência de um grupo de dança do curso, né? Isso está em processo de construção. A gente está conversando a respeito disso. Laca, agora eu queria tocar numa outra questão que na nossa área eu sei que ela é bem dividida entre os cursos, né? Que é sobre o teste de habilidade específica, né? Aqui na UFO, quando o curso abriu, nós tínhamos, como muitas outras universidades têm, além do vestibular, o candidato, o estudante que queria fazer dança na universidade, ele tinha que passar por um teste de habilidade específica que avalia o perfil do aluno, alguns princípios básicos e um conhecimento mínimo, talvez, na área da dança, talvez mais um conhecimento prático às vezes, né? Ou seja, ele tinha que fazer, além do vestibular, uma outra prova, né? Já há algum tempo que o curso de dança da UFO não realiza mais, optou por não realizar mais o teste de habilidade específica. E isso, de certa forma, mudou bastante também o perfil do nosso estudante, né, de quem entra no curso. E eu queria que você falasse um pouco, a partir da sua experiência, do contato que você já teve com os estudantes, como que você observa isso? Né? Um teste de habilidade específica, ele faz falta para quem quer estudar dança na universidade, do ponto de vista do professor? Uhum. Eu acho essa pergunta super importante, assim, está super presente ainda, né? Tanto nas pessoas que se preocupam em entrar na graduação, quanto as pessoas que se preocupam em, mesmo durante a graduação, e professores também, né? Eu, assim, só compartilhar duas experiências, assim, que eu acho bacana. Uma primeira experiência é que uma vez eu estava num debate no Instituto Federal de Brasília. E essa pergunta veio à tona e perguntaram para a professora Helena Katz, que é professora da PUC, né, sobre o Sim. teste de aptidão. E ela, assim, deu uma resposta que eu achei muito centrada e muito inesperada dela dar opinião. Ela falou assim, você tem que avaliar o currículo do curso. Se o currículo do curso tem muita aula prática de dança de uma técnica específica, faz sentido fazer um teste de habilidade específica, que tem determinadas características que dialogam com esse currículo, com a necessidade que esse aluno vai ter de execução. Bom, se esse currículo não tem esse tipo de exigência, se durante o processo de formação ele não vai depender de uma técnica específica, por exemplo, não faz muito sentido. Bom, a fala dela para mim fez muito sentido, assim. Uhum. Depois eu fui na Universidade Federal do Pará, eu participei de um evento lá, né? E lá a graduação ele tem a seguinte característica: a graduação está muito próxima de um curso técnico de dança.
praticamente no mesmo Uhum. contexto, no mesmo prédio, né? E esse curso técnico, ele tem como uma das características ter um currículo com muita formação em dança clássica. Uhum. Então, eu percebi nos alunos, eles tinham essa característica, praticamente quase todos tinham formação em dança clássica. Claro que também tinham alunos que tinham formação em dança urbana e tudo, né? Mas lá tinha um teste de habilidade específica. Mas mesmo lá nesse teste, nessa graduação, eu via, por exemplo, eu lembro de conhecer uma aluna que a experiência dela em dança era praticamente zero. Ela era modelo e ela estava fazendo a graduação em dança, ainda assim ela tinha passado por esse teste de habilidade específica. Enfim, Uhum. só para situar, assim, que eu acho que esse diálogo com o currículo é fundamental. O Sim. diálogo também com o contexto local é fundamental, porque lá no Pará faz sentido por causa do histórico do curso técnico. Então, em Uberlândia, eu não vejo que faça muito sentido fazer isso, fazer esse teste de Uhum. habilidade específica, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o currículo, ele não só ele é acertado no diálogo com a comunidade local, né? Então, assim, para mim não faz muito sentido para a gente ter um teste de habilidade específico que não acho que faz falta. Por outro lado, eu acho que tem que avaliar também como que as pessoas entram na universidade hoje, que é justamente a questão do Reúne e do SISU. Então, Sim. essa possibilidade, ela ampliou a possibilidade de entrada na universidade, não só no nosso curso. Então, se a gente coloca um teste de habilidade específica, de repente, algumas universidades podem implantar alguma coisa por vídeo, né? Ou alguma coisa nessa modalidade. Mas, se o indivíduo ele quer concorrer a vagas em 3 universidades em pontos distintos do país, fica muito complicado. É muito custoso fazer isso, sabe? Então, Sim. quando você elimina isso também, você acaba também ampliando o acesso à universidade, né? Isso. E só para fechar essa questão, que eu também acho, que eu acho ela super importante, é que as possibilidades de criação em arte no último século se ampliaram muito. Então, o que é dança se ampliou muito, entendeu? Assim, Sim. então, quando Sim. você faz um teste de habilidade, você também, de alguma maneira, faz um filtro. Você faz um filtro que você está sendo um pouco, talvez, ansioso, sabe? Porque a graduação, de alguma maneira, já vai fazer isso. O indivíduo vai ter contato com as informações, o que ele tem mais proximidade, ele vai se aproximar, vai aprofundar, algumas coisas que ele vai conhecer, e mesmo informações que ele já tem com antecedência. Por exemplo, a gente tem uma disciplina de tecnologia, dança de tecnologia. Às Uhum. vezes a gente tem um aluno que fez técnico em TI, lá no Instituto Federal, por exemplo. Quando ele chega no curso de dança, talvez o que a gente vai mais usar dele, o formato de dança, de produção que ele vai desenvolver, está vinculado a essa formação dele anterior ao curso de dança. Então, quando você Sim. faz o teste, às vezes você exclui a possibilidade desse indivíduo entrar na graduação. Enfim, são alguns pontos que eu acho que interferem em ter ou não um teste de habilidade específica. Bacana. Eu acho bem interessante essa discussão e é uma discussão que, volta ou outra, ela retorna, né, para o nosso contexto, especialmente agora que a gente está fazendo um estudo para uma reformulação curricular. A gente tem se deparado muito com essas perguntas, né? Eu entrei no curso em 2013 e então eu peguei uma parte do curso que tinha teste de habilidade específica e agora um outro momento onde não tem esse teste, né? E é bem interessante porque tem uma diferença muito grande, né? Tanto essa diferença de origem geográfica, né, de onde vêm esses estudantes, porque a gente não só optou pela saída do teste de habilidade específica, como também optamos pelo ingresso via SISU. Então a gente diversificou essa possibilidade de entrada, vem gente de Minas Gerais, do interior de São Paulo, do interior do Mato Grosso, do interior de Goiás, enfim, ampliou essa possibilidade também. E ao mesmo tempo, a gente tem uma diversidade de corpos de experiências em dança ou de experiências em outras áreas que não sejam a dança, mas que no conjunto ali do grupo, da turma, faz uma mistura muito interessante e resulta num processo muito interessante também, né? Parece que Uhum. chegou mais uma pergunta aqui. Olha, a Ana tinha perguntado se o curso é bacharelado ou licenciatura. Só respondendo ela que o curso é só bacharelado. Ah, sim, é verdade. A gente falou isso no início, né? Ah, o professor Edilson está fazendo uma pergunta aqui, ó. Uhum. Na verdade, não é uma pergunta, ele está fazendo um comentário, ele está trazendo um comentário aqui a, a partir de um tema que foi registrado pela Escola de Frankfurt, e ele faz essa citação aqui, né? A reprodutibilidade dos produtos culturais é algo sobre a qual se pensar.
a expansão das modalidades em todas as áreas das artes é muito positiva. Eu acho que essa citação dele tem a ver também com isso que a gente está discutindo aqui, né? O teste de Uhum. habilidade específica, ele vai criar de alguma forma mais uma barreira para que esse estudante tenha acesso à universidade. E ao mesmo tempo, é praticamente impossível você ter um teste que dê conta de toda a diversidade de uma Uhum. área como a dança, né? Então sempre haverá uma escolha, sempre haverá uma opção, sempre haverá um recorte. E quando nós optamos por abrir mão desse teste, a gente percebeu uma ampliação desse leque de diversidade no contexto do curso. E isso, claro, torna também toda essa experiência pedagógica para nós muito mais difícil, né? E muito mais desafiadora do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do que escolher trabalhar, das referências que a gente traz para o contexto das nossas aulas, né? Então isso me pareceu bem interessante. Tem uma outra pergunta da Ana aqui, né? A UFO está trabalhando com os mestres e mestras da cultura popular no ensino? Uhum. É, é. Bom, a gente tem alguns componentes, assim, né, que tentam Sim. justamente se aproximar dessa discussão sobre cultura, tradição, e a cidade de Uberlândia é uma cidade que tem, né, uma tradição muito forte do congado, Uhum. mas também da folia de reis, você tem uma série de aspectos, assim, e que, de alguma maneira, eu percebo que o currículo, e a professora Renata Meira foi uma professora muito atuante na criação desse currículo, né, Sim. e ela com pesquisas na área, assim. Então, a gente me corrija se eu estiver equivocado, tá? Mas a gente não tem um professor que veio dessa formação, né? A gente tem o professor Jarbas que tem pesquisa na área, né? Então a Sim. gente tem um diálogo com a cidade nessa direção, de ter uma aproximação grande. A gente não tem, por exemplo, uma disciplina que chama cultura popular, mas a gente Não. tem componentes que tentam dar conta dessa discussão. A gente Exato. entende que isso é um aspecto muito importante da dança, é um aspecto muito importante da sociedade, tem que estar presente na formação dos nossos alunos, tem que estar presente no nosso currículo. E eu sei que a gente está nessa discussão de reformulação do currículo, isso vai continuar presente muito forte, mesmo nesse currículo novo. A Ana está perguntando se os professores trabalham conjuntamente com mestres e mestras. Nesse componente curricular que o Laca citou, Ana, que é conduzido pelo professor Jarbas, ele desenvolve sim trabalhos em diálogo com mestres e mestras, convida para vir para a sala de aula, leva os alunos também para fazer visitas em campo, conhecer essas realidades de atuação desses mestres e mestras populares. E é como o Laca falou, né? Como Uberlândia tá nesse contexto da Congada e da Folia de Reis, essa aproximação ela acontece de uma forma muito natural também, porque acaba que a gente vive isso no cotidiano da cidade, né? No mês de outubro, por exemplo, a festa ela tá na cidade como um todo. Então a gente quem não está na festa participando está ouvindo a festa acontecendo ali por perto, ou quando os ternos passam aqui nas ruas próximos às nossas casas, né? E a gente tem sim uma preocupação com isso, e como o Laca colocou, o professor Jarbas é que está à frente desse trabalho, desse processo, por conta também do histórico e das pesquisas que ele desenvolve. Eu queria Laca, só mais um. aproveitar aqui um pouco, eu queria aproveitar Diga. as duas perguntas, assim, né? Porque, por um lado, tem o professor Edilson falando da escola de Frankfurt, e Uhum. do Walter Benjamin discutindo a questão da técnica, da tecnologia, da reprodutibilidade, né? Por outro lado, a Ana José perguntando dos mestres, né? Isso é muito interessante, assim. Um E, pouco que ele, e você o professor pontuou, Edilson agora falando aqui da capoeira também, ó, perguntando sobre a assim, capoeira. assim, a gente tem um histórico na cidade, né? Que é desse histórico das danças urbanas, assim, que ele é muito presente. E é muito interessante que, assim, Sim. muitos, principalmente de uma geração específica, muitos dessas pessoas, desses adolescentes, isso faz parte do meu histórico também, né? Que fizeram dança urbana, fizeram dança de rua, como se usava, né, o termo, eles vieram de pessoas que eram pessoas do carnaval e do congado na cidade, que eram as mesmas pessoas que frequentavam os bailes, o baile soul, o baile black na década de 70 para a década de 80. Sabe assim? Então, você tem que ter um trânsito entre uma coisa que geralmente se pensa muito contemporânea e vinculada à tecnologia por causa do vídeo, né, e tudo, que são essas danças da cultura hip hop, mas essa proximidade na cidade com o histórico do carnaval, do congado é muito grande. E tanto é que quando você vai no congado da cidade, você vê, por exemplo, obviamente, assim, coisas como vestimenta, aspectos que estão
ali naquela manifestação, que são aspectos relativamente recentes, entendeu? Então esse diálogo, ele é muito presente na cidade, assim, né? E é isso, as pesquisas que vão surgir na graduação em dança e a formação tendem a interagir também com esses aspectos da cultura local. Sim. Como a Ana São José está dizendo aqui, lá no curso deles existe as danças populares e capoeira, pelo que eu estou entendendo, existe como componente curricular, não é isso, Ana? Então isso também tem muito a ver com cada contexto, né? Isso que você falou. E eu acho que todo esse debate também sobre a capoeira, sobre as danças populares, mais uma vez isso tem atravessado as nossas discussões de reformulação curricular, né? Quando o curso foi criado, e os primeiros professores chegaram, já havia uma proposta de currículo desenvolvida, e depois que o corpo docente ele se formou, tem se pensado muito sobre esse formato do currículo, até onde ele consegue dar conta das questões específicas da nossa área, e a gente tem pensado sobre essa reformulação. Então, em breve a gente tem um novo currículo vindo por aí, e certamente essas discussões estarão ali refletidas no resultado que nós vamos ter aí desse currículo. Laca, caminhando aqui para a última questão, eu queria te Vamos lá. colocar mais uma pergunta. O curso de dança, ele contou agora com a entrada de novos estudantes em 2020, né? E certamente houve uma grande frustração desses estudantes, porque logo após a primeira semana de aulas, nós tivemos aí a decisão de suspensão das atividades acadêmicas em função da pandemia da Covid-19, né? E então esses alunos tiveram que voltar para as suas casas e não tiveram um contato mais direto, mais abrangente com o curso, né? Como que a coordenação do curso tem avaliado esse processo e quais têm sido as estratégias pensadas no contexto do curso para que haja uma possível aproximação com esses estudantes, não só com os estudantes novatos, mas com os veteranos também, nesse contexto da pandemia? Então, a gente tem acompanhado, né, a discussão da universidade como um todo, de todas as graduações, né? Isso é uma grande questão para todas as graduações, cada uma com a sua especificidade, né? Alguns cursos que algumas soluções são mais adequadas para eles e outras menos adequadas, né? A gente também está, nesse momento aí de tensão, tentando observar, perceber e tentar tirar algumas conclusões que sejam propositivas, né? Tem também esse aspecto que é do aluno, justamente qual estágio da formação ele está, né? Tem os alunos, justamente como você coloca, que acabaram de entrar, que tem um tipo de expectativa, os alunos que estão mais caminhando para o final da graduação, que é uma outra expectativa, já ansiosos por finalizar, né? Então, assim, os alunos que estão caminhando para o fim, né, coisas como o TCC, isso tem continuado. Então, assim, eles têm caminhado nessa direção para dar seguimento à formação deles. Os outros componentes estão um pouco estão paralisados, assim, né, nesse momento. A gente está justamente Sim. tentando pensar em estratégias, junto com a universidade, estratégias que tentam não... Porque não dá para vocês sejam menos excludentes, né? Porque a solução mais óbvia é justamente do trabalho remoto. Essa é a mais óbvia, que parece que é um pouco mais claro. Mas, de qualquer maneira, tem que considerar que a gente vive um país onde você tem muita exclusão digital, né? Então, assim, eu só gostaria de pontuar assim, que em dança, a gente... Duas coisas que eu acho que pode ser legal pontuar. A gente, no país, tem um curso EAD de dança. Então, não é Sim, impossível ter... Mas, assim, claro, um curso EAD de dança que foi pensado dessa maneira. exato. Existe um Uhum, programa dessa maneira. Os professores foram treinados para dar aula dessa maneira. E é uhum, um curso que ele é semipresencial. Ou seja, uhum. você tem as aulas à distância, os alunos fazem trabalhos em envio, depois os professores vão até a localidade, tem uma carga horária junto com os professores, enfim. Você não pode simplesmente pegar um currículo e simplesmente tentar transformar ele em alguma coisa do nada. Tem uma série de aspectos que comprometem, assim. Sim, Eu penso, e com os colegas também conversando, né, talvez uma das soluções mais próximas nesse momento de manter o aluno vinculado à universidade, o curso fazendo sentido para ele, a relação que ele tem com a própria família, né, dessa pressão no momento da graduação, talvez fosse criar estratégias de extensão. Porque talvez essas estratégias de extensão fossem capazes de absorver uma quantidade maior de alunos e manter eles próximos, ao mesmo tempo continuar enriquecendo o currículo deles, né? Então, sim. a gente não implantou nenhuma solução ainda, mas a gente está nesse momento tentando entender esse aspecto e também tentando entender qual é o momento da formação de cada aluno.
nesse momento agora do Covid, né, para tentar implantar alguma coisa. Mas é um grande desafio para todas as graduações. Certamente. É como você falou, né? Quando o curso não é pensado na modalidade à distância, não é simplesmente você passar tudo para a internet, para transmissão simultânea e está resolvido, né? É necessário também que tanto o professor tenha condições de desenvolver o trabalho, como também do aluno poder acompanhar esse trabalho, né? Oi? Hum, Ale, a gente, você tá meio caindo, Ale. Ficou só eu aqui, Ale. O professor Jarbas, caímos. Bom, vou tentar chamar o Molino mais uma vez, porque a gente já está caminhando para o fim, né? Oi, Laca, E voltei. Aconteceu alguma coisa acontece. aqui com a minha internet. Mas, enfim, como eu estava Isso. dizendo, é que uma coisa é você ter o curso pensado na modalidade presencial, outra coisa é você fazer esse ajuste, né? Então, garantir que tanto os professores como os estudantes tenham possibilidades de desenvolver o seu estudo, o seu trabalho, isso é condição sine qua non. Eu acho que a nossa preocupação maior enquanto curso tem sido essa nesse momento, né? Mas é bom lembrar, como você colocou, o curso não está parado, né? A gente está desenvolvendo ações de orientação, os grupos de pesquisa estão se encontrando e a gente está avaliando a melhor forma de retomarmos as atividades acadêmicas de aulas especificamente, sem prejuízo para os alunos e para os professores. Bom, Laca, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu gostaria de te pedir para fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Tá? Eu só queria pontuar, porque o professor Jarbas passou por aqui, ele já fez um comentário já dialogando com questões anteriores, né? Que temos dois projetos aqui. Um ligado ao diálogo com grupos, mestras, mestres da Uhum. cultura populares, e outro de formação em patrimônio cultural e imaterial. Sim, Né? Gente, o curso tem 9 professores, né, Lê? sim. Nós não somos muitos, mas tem muito trabalho. Então tem vezes que você Com nem sabe o que o certeza. coleguinha está fazendo. Tá muito bem. Bom, assim, vamos lá caminhar para o fim, assim. Mas não, minha consideração final é que é isso. A gente está nesse momento agora do Covid, tem todo esse momento, mas tem toda essa conjuntura política também, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente tentando se escutar, se apoiando, sabe? Na universidade, mas também, no caso da dança, em outras esferas de como a dança se organiza, né? Seja numa esfera estadual, seja nas esferas locais, seja de qual comunidade de dança a gente está mais próximo, porque o aluno, ele está na graduação, mas ele está mais próximo da cultura popular, ou está mais próximo das academias. E cada um dos seus lugares, desses lugares, também tem seu tipo de problema, né? Então, assim, acho que a gente tem esse momento complexo, mas é uma coisa que só se resolve coletivamente, sabe? Não se resolve definitivamente olhando só para si e pronto, sabe? A gente tem que ter esse olhar coletivo, ter esse engajamento coletivo para a gente ir conseguindo de alguma maneira avançar e criar soluções. Eu acho que tem muitos aspectos desse momento, principalmente dessa relação virtual presencial, que vai ficar depois. Não estou dizendo que a gente vai excluir o presencial, nada disso. Mas tem alguns aspectos desse momento que a gente está vivendo que, de alguma maneira, essa pandemia está acelerando, do ponto de vista de troca de informação, a interferência que isso tem no processo de ensino-aprendizagem, e a dança não fica fora disso, entendeu? Então, é isso, a gente está junto, sabe? O curso de dança está ali, vocês entram em contato, os alunos, quem tem interesse em entrar no curso, sabe? As pessoas de dança da cidade, a gente está aí, está junto para poder resolver os problemas juntos. Maravilha, Laca. Também é interessante a gente perceber como que esse momento da pandemia, ele tem também nos colocado desafios e, ao mesmo tempo, nos possibilitado buscar outras alternativas, né? Eu tenho percebido, por exemplo, que a gente tem estado muito mais próximos, mesmo que virtualmente, do que antes, né? Eu tenho percebido que os fóruns, os colegiados, os conselhos, os grupos, né, que juntam as pessoas da dança Brasil afora têm se aproximado cada vez mais, têm buscado estratégias para se aproximar cada vez mais, né?
esse processo todo aí para que a gente tenha a aprovação, aliás, para que agora o presidente sancione a Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei de emergência cultural, para chegar até esse processo, houve uma grande mobilização nacional e que envolveu diferentes segmentos da cultura, e na área da dança não foi diferente, né? Eu tenho percebido uma atuação muito consistente também do Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Uberlândia é um conselho muito ativo, que tem trabalhado bastante em prol das questões da área da cultura. Nós temos os fóruns, né, no Brasil todo, e tem o Fórum Setorial da Dança aqui em Uberlândia, que também tem feito reuniões frequentemente, e a gente tem conseguido juntar as pessoas, através da tecnologia, para pensar soluções, saídas para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é um aprendizado também que vai ficar para a gente, e que depois que a gente atravessar essa pandemia, a gente pode dar continuidade a esse trabalho através da conexão que a internet nos possibilita, né? E também eu gostaria de destacar, mais uma vez, né, que essa live acontece no contexto do Festival de Cultura UF em Casa, e que nós temos trabalhos de vários estudantes do curso de dança na programação do festival. Então, quem está com curiosidade aí para conhecer um pouquinho a programação do festival, no Instagram da Dicult ou no Facebook, que vocês vão conseguir acompanhar ali essa programação. Laca, mais uma vez, muito obrigado. Essa nossa conversa vai ficar gravada no IGTV da Diretoria de Cultura, então aí no finalzinho não esquece de salvá-la para a gente e me passar também quantas pessoas acompanharam, por favor, que você ficou na mediação aí. Certo. Olha, ele foi ótimo, foi ótimo. E sempre acompanhando aí, a Dicult. Maravilha, obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, super abraço. Outro.